Taiwan inicia produção em massa de seu sistema de defesa antiaérea. O território começou a produção do Sky Sword 2, desenvolvido localmente, e funcionará em conjunto com o Avenger americano, relata a mídia taiwanesa. Taiwan iniciou a produção em massa de seu sistema de defesa antiaérea de curto alcance, relatou na quinta-feira, 30 de 11 de 2023, o jornal taiwanês The Best Times. O Sky Sword 2 tem um alcance de 15 km e será implantado em conjunto com o sistema de defesa antiaérea Avenger dos Estados Unidos para preencher as lacunas da defesa aérea de Taiwan. Cada unidade de lançamento do sistema pode carregar até 5 mísseis, com cada um custando cerca de 20 milhões de novos dólares taiwaneses. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Tsinghua de Taiwan projetou um sistema terrestre para combater aeronaves de asa fixa e rotativa, drones e mísseis de cruzeiro da China. É planejada a aquisição de 6 sistemas, cada um composto por um centro de gestão de combate CSMYS-951, um radar CSMPK-951 e de 4 a 5 unidades de lançamento de mísseis, escreveu na segunda-feira, 27 de 11 de 2023, o portal Janes, citando uma fonte do exército de Taiwan. Espera-se que um total de 246 mísseis seja encomendado como parte da aquisição, que custará um total de 8,8 bilhões de novos dólares taiwaneses, indicou no sábado 25 o jornal taiwanês Taiwan News. O sistema de defesa antiaérea foi aprovado na segunda rodada de avaliação em julho, depois de não ter conseguido fazê-lo na primeira tentativa, sublinha o Liberty Times. Taiwan lança seu primeiro submarino doméstico e está na reta final para colocá-lo em serviço em 2024. A ilha vai realizar agora testes de aceitação portuária em seu primeiro submarino militar de fabricação nacional, que deve entrar em serviço no próximo ano. Quais são as características da embarcação? E Taipei planeja construir mais submarinos desse tipo no futuro? Pergunta. A Sputnik responde. A chefe da administração de Taiwan, Tsai Ing-wen, fez um discurso ao presidir o lançamento do avançado submarino diesel-elétrico Haikun SS-711. O submarino está programado para passar por uma série de testes antes que a Marinha da República da China receba o navio em 2024. A cerimônia ocorreu na cidade portuária de Kaohsiung, no sul de Tsai diz que a história se lembrará deste dia para sempre, enfatizando que um submarino produzido internamente foi considerado uma missão impossível para Taiwan no passado. Mas hoje, um submarino projetado e construído por nossos compatriotas está à sua frente. Conseguimos construir um submarino não é apenas um objetivo, mas uma concretização palpável do nosso compromisso de defender o nosso país. Os submarinos são equipamentos importantes para a Marinha de Taiwan no desenvolvimento de estratégias de guerra assimétrica, observou a líder Cheng Wan-yu, chefe executivo da empresa de construção naval taiwanesa CSBC. Disse a repórteres que a nova embarcação foi totalmente projetada por nós e seu desempenho será melhor do que o dos seus pares atualmente na ativa, em um aparente aceno ao velho submarino da classe Haixin da Marinha de Taiwan. O CEO do CSBC acrescentou que após a cerimônia de lançamento, a empresa será submetida ao chamado HART, teste de aceitação do porto, e SAT, teste de aceitação do mar, antes de ser enviado aos militares de Taiwan para mais testes de combate e preparação para fortalecimento de força. Durante a cerimônia de lançamento, o submarino de 1,54 bilhão foi oficialmente chamado de Haikun, em homenagem a um peixe gigante mitológico capaz de se transformar em um pássaro. O peixe foi destacado no antigo texto Zhuangzi, escrito pelo filósofo chinês Zhuangzi, durante o chamado período dos reinos combatentes, por volta do século IV a.C. O nome da embarcação em inglês é Narwhal, que está relacionado a uma baleia de presa única, mencionada por uma revista científica dos Estados Unidos como uma das criaturas mais estranhas do mundo. É importante notar que um segundo submarino da mesma classe está atualmente em construção e deve passar a fazer parte da Marinha de Taiwan em 2027. Espera-se que o Honsky
Compreende uma frota de 10 submarinos, incluindo 8 da classe Haikun e 2 da classe Hailung atualizados, que foram construídos nos Países Baixos. Neste momento, a Honk tem 2 embarcações de fabricação holandesa construídas na década de 1980 e mais 2 submarinos norte-americanos da época da Segunda Guerra Mundial, que são utilizados apenas para treino, design e armamento. A mídia local se manteve em silêncio sobre as características do Haikun, afirmando apenas que o submarino de 79 metros de comprimento tem um deslocamento entre 2.460 e 2.950 toneladas. Alguns compararam o design do novo submarino ao dos navios da classe Hailung, Sea Dragon ou Dragão do Mar, os submarinos com cascos aerodinâmicos que estão atualmente em serviço na Marinha de Taiwan. O que se especula é que o Haikun foi equipado com algum tipo de sistema de propulsão independente do ar, para ajudar a embarcação a aumentar significativamente o tempo que pode permanecer submerso para evitar que um inimigo rastreie. Quanto ao armamento da embarcação, o almirante Huang Chun-Huang, conselheiro do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, foi citado por um meio de comunicação norte-americano ao afirmar que o Haikun está equipado com um sistema de combate desenvolvido pela empresa aeroespacial e de defesa norte-americana Lockheed Martin. Segundo ele, o novo submarino pode transportar os torpedos pesados MK-48 Mod 6AT, que já está em serviço na Marinha dos Estados Unidos e são capazes de se mover à velocidade de 55 nós, 101 km por hora. Huang foi ecoado pelo ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Tony Hu, que disse a um meio de comunicação norte-americano que o MK-48 é um torpedo pesado com uma ogiva muito grande que pode causar muitos danos. Sua capacidade de encontrar alvo e rastreá-lo até o fim é muito poderosa. É um sistema muito importante mesmo nos Estados Unidos, enfatizou o ex-funcionário do Pentágono. A maioria dos observadores concorda que os novos submarinos poderiam contribuir significativamente para a estratégia de defesa de Taiwan, ajudando a ilha a repelir qualquer hipotético ataque chinês. Ainda segundo analistas militares, Taiwan tem seguido uma estratégia de guerra assimétrica destinada a criar forças de defesa mais manobráveis que possam combater adversários maiores e com mais recursos, como a China, que tem atualmente mais de 60 embarcações, incluindo submarinos de ataque nuclear, à medida que continua a construir mais. O analista militar do Instituto de Estudos de Defesa e Segurança Nacional de Taiwan, William Chung, disse a uma emissora do Reino Unido que os submarinos Haikun poderiam ajudar a marinha relativamente pequena de Taiwan a vencer as poderosas forças navais da China, travando um combate de guerrilha através de furtividade, letalidade e elementos surpresa. Em particular, o analista acrescentou que esses novos submarinos taiwaneses poderiam ajudar a proteger os vários estreitos e canais que ligam à chamada primeira cadeia de ilhas, um grupo de ilhas que inclui Taiwan, as Filipinas e o Japão, que são vistos como um possível teatro de operações em qualquer conflito potencial envolvendo a China. Pequim, que considera Taiwan uma parte essencial da China, tem repetidamente elogiado o seu próprio plano pacífico para a reunificação com a ilha, que inclui o acordo denominado Um País, Dois Sistemas. O que constitui o núcleo da força de submarinos da Marinha da Rússia? Pergunta. Submarinos movidos a energia nuclear representam a base da Marinha da Rússia, que permite garantir a segurança do Estado no mar e nos oceanos, disse o chefe da Marinha Russa, almirante Nikolai Yevmenov. A Marinha Russa tem 3 submarinos do projeto IA-100M no momento: Severodvinsk, Kazan, Novosibirsk. Todos estes são armados com mísseis Onyx Caliber. Embora em breve os submarinos do projeto IA-100M sejam armados com mísseis hipersônicos Kiscom, o Comando-Geral da Marinha da Rússia continua dando prioridade ao desenvolvimento de submarinos nucleares. Assim, a cerimônia de lançamento do submarino nuclear Arkhangelsk teve lugar na cidade de Severodvinsk na quarta-feira, 29 de 11 de 2023. O submarino nuclear russo Arkhangelsk. Os navios e a IA-100M são submarinos multifuncionais de 4ª geração que podem combinar seu armamento. O submarino nuclear do projeto 885M e a IA-100M, 13.800 toneladas, deslocamento 120 metros, de comprimento total 13 metros de boca, 31 nós, velocidade 9,4 m, calado, armamento, minas e torpedos, 10 tubos de torpedo de 533 mm localizados perto do centro do casco, munição de até 30 torpedos autoguiados e teleguiados. Pode ser armado com minas
Defesa antiaérea, sistema portátil de mísseis antiaéreos inglês S-Verba, mísseis 8x4, sistema de lançamento PU-800 Onyx, Teaser com 8x5 sistema de lançamento Calibar 3M54, 3M14, M91R. Seul lança seu primeiro satélite espião com empresa de Musk para monitorar a Coreia do Norte. Se for colocado em órbita com sucesso, a Coreia do Sul terá adquirido seu primeiro satélite espião construído internamente para monitorar a Coreia do Norte com armas nucleares. O primeiro satélite espião sul-coreano será lançado da base da Força Espacial Vandenberg dos Estados Unidos, na Califórnia, nesta sexta-feira, 1 de 12 de 2023, em um foguete SpaceX Falcon 9. Disse o Ministério da Defesa sul-coreano, segundo a Yonhap. O foguete SpaceX Falcon 9 já foi erguido verticalmente na plataforma de lançamento da base. O lançamento estava inicialmente planejado para 30 de novembro, mas foi adiado por 2 dias devido ao mau tempo. Começando com o satélite elétrico, óptico e infravermelho, a Coreia do Sul planeja lançar mais 4 satélites de radar de abertura sintética até 2025 para melhor monitorizar a Coreia do Norte, relata a mídia. Preparando para orbitar entre 400 e 600 km acima da Terra, o satélite de Seul é capaz de detectar um objeto tão pequeno quanto 30 centímetros, diz a defesa sul-coreana. Considerando a resolução e a sua capacidade de observação da Terra, a nossa tecnologia de satélite está entre as 5 primeiras a nível mundial, disse um funcionário do Ministério da Defesa citado pela mídia. O lançamento ocorre menos de 2 semanas depois de a Coreia do Norte ter colocado em órbita com sucesso seu próprio satélite espião. Antes da ação, diplomatas de alto escalão do Japão, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul apelaram a Pyongyang para cancelar o lançamento, conforme noticiado. No entanto, o lançamento do satélite foi satisfatório. De acordo com o governo norte-coreano, foi possível fotografar a base militar dos Estados Unidos. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que o satélite era um guardião do espaço e mira monitorar inimigos. Ontem, 11 de 2023, o Washington, junto com a Austrália e o Japão, aplicaram novas sanções à Coreia do Norte em decorrência do lançamento de um satélite espião do início deste mês. Conheço o míssil russo Teaser com a arma que assusta os Estados Unidos. A Marinha Russa começará a equipar seus navios com o míssil hipersônico superfície Typhoon. No final do 2023, a Sputnik mostra as características técnicas e táticas da arma. De acordo com a revista norte-americana Military Watch, a fragata Marshal Chapon Chinookov, armada com mísseis de cruzeiro hipersônicos Typhoon, pode ser o navio de guerra mais perigoso da Rússia. A característica distintiva do Typhoon é a velocidade de voo, que pode atingir até Mach 9. Míssil hipersônico Typhoon, o primeiro míssil hipersônico de baseamento naval de superfície do mundo, com velocidade superior a Mach 8. O míssil pode carregar ogivas convencionais nucleares e ser lançado de navios de superfície submarinos. Alvos, navios de superfície, alvos terrestres, altitude 30 km, peso da ogiva de 300 a 400 kg, alcance de 450 a 1000 km, velocidade de voo Mach 8 e 9, comprimento 9 metros. Filipinas abrem nova base no mar do sul da China. Xi Jinping pede à guarda costeira que faça cumprir a lei. Manila inaugurou centro que terá radares para monitorar a atividade chinesa na região. Ao mesmo tempo, o líder chinês pediu à guarda costeira para fazer cumprir a lei marítima e reprimir atividades criminosas. As Filipinas inauguraram uma nova base de monitoramento na sua guarda costeira nesta sexta-feira, 1 de 12 de 2023, em uma ilha ocupada pelas forças filipinas no disputado do mar do sul da China, informa a agência AP News. O conselheiro de Segurança Nacional, Eduardo Ano, e outras autoridades filipinas voaram para a ilha Tito em um avião da Força Aérea e lideraram a cerimônia para inaugurar o recém-construído centro de 2 andares, que terá radar e outros equipamentos para monitorar as ações chinesas em águas disputadas e outras ocorrências, incluindo acidentes marítimos. Manila também planeja expandir patrulhas conjuntas com os Estados Unidos e a Austrália para combater o bullying
de Pequim nessas águas estratégicas. ANO disse que as patrulhas conjuntas continuariam e poderiam se expandir para incluir outras nações como o Japão, assim que o acordo de segurança que está sendo negociado por Tóquio e Manilha fosse concluído. Estamos abertos a que esses países com ideais semelhantes se juntem como observadores ou participantes, disse ANO. Os confrontos em alto mar entre navios chineses e filipinos se intensificaram este ano nas águas contestadas, alimentando temores de um conflito maior que poderia envolver os Estados Unidos. A China acusou Washington de se intrometer em uma disputa asiática e de semear discórdia na região. Também nesta sexta-feira, 1 de 12 de 2023, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que a guarda costeira do país deve fazer cumprir a lei marítima e reprimir atividades criminosas para defender a soberania territorial da China. É necessário estabelecer e melhorar o mecanismo de coordenação e cooperação para a aplicação da lei marítima e reprimir severamente as atividades ilegais e criminosas do mar, disse Xi, segundo a Reuters. O líder fez os comentários enquanto inspecionava por vídeo o escritório do comando da guarda costeira chinesa para a área do mar do sul da China e o desempenho dos navios da guarda costeira. O presidente declarou ainda que é necessário realizar pragmaticamente intercâmbios e cooperação com países estrangeiros na aplicação da lei marítima e participar ativamente na governança marítima internacional e regional. Petrobras Arábia Prates diz que a estatal analisa abrir uma unidade integral no Golfo Pérsico. A estatal brasileira está considerando abrir uma unidade no Oriente Médio, enquanto o Brasil se prepara para aderir à Carta da Cooperação da OPEP. Em mensagem enviada nesta sexta-feira, 1º de 12 de 2023, na agência Bloomberg, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que a estatal iniciará uma análise formal ainda este mês sobre o estabelecimento de uma subsidiária destinada a fortalecer os laços comerciais na região do Golfo Pérsico. Vamos analisar a viabilidade de estabelecer uma subsidiária integral no Golfo, Petrobras Arábia, diz Prats, acrescentando que a empresa explorará projetos mutuamente complementares com membros da OPEP, tanto no Golfo Pérsico quanto no Brasil. De acordo com o jornal Globo, a petrolífera brasileira também já está estudando a criação de uma subsidiária chinesa como parte dos planos de expansão internacional de Prats. Mais cedo, o presidente disse que mesmo aderindo à OPEP, o Brasil não limitará a sua produção de petróleo. A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, país do Oriente Médio, nesta semana capitaneou uma série de acordos e novos investimentos e aproximando o Brasil de economias e organismos árabes. O maior reator de fusão nuclear do mundo entra em operação no Japão. O Japão anunciou nesta sexta-feira, 1º de 12 de 2023, o início da operação do maior reator de fusão nuclear do tipo Tokamak do mundo. O equipamento chega a uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius. O reator JT60SA, desenvolvido no Japão, funciona a partir de grandes ímãs que prendem a energia em uma câmara sem deixar encostar nas paredes do dispositivo, o que causaria o fim da fusão nuclear e danos ao reator. Com isso, há a possibilidade de gerar ainda mais energia através do controle do plasma. A União Europeia e o Japão marcaram hoje, 1º de dezembro, o início das operações do maior e mais avançado reator de fusão tipo Tokamak do mundo, JT60SA, localizado na província de Ibaraki, Japão, destaca comunicado à imprensa. A cerimônia de inauguração contou com a presença da comissária de energia da União Europeia, Kadri Simpson, e de Masahito Moriyama, ministro japonês de Ciência, Educação e Cultura. No evento, as autoridades ressaltaram a cooperação na área de energia termonuclear e os esforços internacionais no avanço do setor. O objetivo é continuar explorando e modernizando tecnicamente o reator para pesquisas que contribuirão com outros projetos de fusão nuclear no futuro para a produção de energia. Apesar de atingir altas temperaturas, ainda não foi descoberto um meio para obter energia útil do reator tipo Tokamak, e por isso é importante a realização de novos estudos. A fusão nuclear está cada vez mais perto de se converter em uma realização comercial, à medida que o setor privado intensifica os investimentos e as realizações. Por décadas, a pesquisa em fusão nuclear esteve fora do alcance da iniciativa privada, pois a tecnologia de ponta usada para tais experimentos era proibitivamente cara. No entanto, um grande avanço tornou o processo mais acessível e os investidores de risco não hesitarem em entrar nesse mercado em ascensão. A fusão nuclear, processo que alimenta naturalmente o Sol, é frequentemente considerado o santo grau da pesquisa em energias limpas devido à sua capacidade de gerar quantidades quase infinitas de energia sem emissão de carbono. No entanto,
Replicar esse processo na Terra tem sido desafiador e dispendioso. Alguns experimentos tiveram certo sucesso em alcançar reações de fusão nuclear, mas criar uma reação sustentável que libere mais energia do que consome é completamente diferente. Há menos de uma década, a tecnologia mais promissora para a fusão nuclear era os enormes reatores tokamak, máquinas enormes em forma de rosca que utilizam campos magnéticos para aquecer e confinar o plasma. O mais promissor desse projeto, o reator termonuclear experimental internacional, é tão imenso que pesa 23 mil toneladas, com um custo estimado de pelo menos 22 bilhões de euros, financiado e gerenciado por um consórcio de 35 países. E está previsto que o megaprojeto alcance seu primeiro plasma só em 2025, podendo aquecer lá incríveis 150 milhões de graus Celsius. O ITER está em desenvolvimento há décadas, com anos de atraso e custos bilionários acima do previsto. Além disso, já não é a tecnologia mais promissora para a fusão nuclear. Tudo mudou há um ano, quando o Laboratório Nacional Lawrence Livermore alcançou a ignição através da explosão a laser de uma pequena quantidade de combustível nuclear. Isso é uma má notícia para o ITER, mas excelente para o setor privado, já que a tecnologia a laser é muito mais acessível. O Brasil terá a África como foco da política externa em 2024, fazer do Atlântico um rio. Até a metade da segunda década do século XXI, Brasil e África viveram os anos dourados das suas relações, com intensa cooperação econômica e diplomática. Uma das marcas do período foi a expansão de empresas brasileiras em todo o continente africano, com grandes projetos de infraestrutura, alimentação e até de saúde. Em 2013, o comércio bilateral atingiu um dos melhores momentos, quando alcançou a cifra de quase 30 bilhões. Mas o que aconteceu nos anos seguintes? Pergunta. Brasil e o continente africano, laço cultural muito forte, separadas por um oceano, ligados eternamente pela história colonizadora. As relações entre o Brasil e a África são constantes, tanto econômicas quanto sociais, e como qualquer relação tiveram altos e baixos. Em um passado recente, a intensa integração chegou a ser vista como uma ameaça pela União Europeia, que temia perder sua influência para Brasília. Prova disso foi que, em 2010, uma única empresa brasileira chegou a empregar quase 30 mil funcionários no continente africano, a Odebrecht, que à época teve uma receita de 2 bilhões. A crise financeira e política pela qual o Brasil passou a partir de 2015, porém, também afetou drasticamente a cooperação com o território. Tanto que no ano passado o comércio entre o Brasil e a África foi um terço registrado há 9 anos, conforme o governo federal. Parte disso se deve à política externa conduzida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que sequer viajou a nenhum país do continente africano durante seu mandato. Para rever o cenário, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Amorim, já prometeu que a política externa brasileira terá como foco em 2024 os países africanos. Qual a relação entre o Brasil e a África? Pergunta. O professor de Relações Internacionais, especialista em África na Universidade Federal do ABC, a Cássio Almeida, lembrou a Sputnik Brasil que ainda em 2008 a Europa chegou a demonstrar incômodo com a presença do país no continente. Questionavam muito onde isso ia dar, qual era o perigo. Claro que não se cumpriu. E o Brasil deixou de ser um jogador importante nesse campo, pontuou o especialista que veio com os olhos do projeto abraçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ampliar as relações bilaterais na região. Porém, o especialista pontuou que a situação é diferente do que era há 20 anos, quando Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez e já sinalizava a importância da aproximação. Naquele momento existiam fatores que coincidiam, como, por exemplo, o renascimento africano com o brasileiro, já que não é mais falado. E também, nessas 2 décadas, a África não ficou parada esperando pelo Brasil. Tivemos a ampliação do campo de influência de outros países, principalmente a China, e isso a Amorim sabe muito bem o que significa, enfatizou. A Cássio Almeida relembrou. Há uma grande conferência que reuniu intelectuais e autoridades brasileiras e africanas ainda em 2006, em Salvador, quando foi reafirmada a necessidade de fortalecer os laços entre as nações. Esse momento atual é a chance do Brasil talvez retomar as relações partindo daquilo que foi acordado, que é formar um bloco mesmo. O Brasil pode voltar a pensar naquele desejo de fazer do Atlântico um rio e criar uma ação de maior profundidade com os países africanos. Já com relação ao discurso usado comumente pelos governos que passaram por Brasília nas últimas décadas, de que o país é um irmão do continente africano por ser a nação com o maior número de afrodescendentes fora da África. Para aproximar as relações ficou no passado. Hoje, essa fala já ficou meio gasta, disse o professor de Relações Internacionais, que pontuou sobre a necessidade de olhar a região não só como um potencial mercado consumidor.
Há um mundo de possibilidades no território, principalmente em setores como desenvolvimento tecnológico, produção agrícola, saúde e formação de profissionais capacitados, explica Sputnik Brasil, pesquisador de economia e política mundial, planejamento regional e urbano, geopolítica e geoestratégico da Universidade de São Paulo, Braulio André. E me parece que o governo brasileiro, para além de levar empresas brasileiras do setor de construção e infraestrutura, tem se preocupado em estabelecer parcerias nessas outras áreas, argumentou. Segundo o analista, é assim que o país pode conquistar espaço no continente, frente à concorrência de potências como a China e os Estados Unidos. Conquistando esse espaço, muito facilmente encontrará outros mercados, não só nos países de expressão portuguesa, mas também de outros idiomas. A África, nova fronteira para o capitalismo. O pesquisador da USP avalia que principalmente o mundo ocidental vê o continente africano apenas como uma nova fronteira para o capitalismo. Diante do seu potencial mercado interno de mais de 800 milhões de pessoas, ainda há grande interesse pelos abundantes recursos naturais da região, principalmente minérios que são base do atual desenvolvimento tecnológico. O continente africano continua sendo um forte exportador de commodities para esse desenvolvimento dos demais países. Penso que o Brasil, nesse sentido, também tem um interesse no desenvolvimento econômico, social e político da África. Obviamente que são relações bilaterais baseadas no interesse. Aquilo que o Brasil pode fornecer para o desenvolvimento desse país precisa ter um retorno do que foi investido, ressaltou. Para além disso, o analista reforça que o governo Lula busca retomar parte do prestígio perdido para as nações africanas durante as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Além de seu protagonismo geopolítico até entre os BRICS, é observado um certo enfraquecimento político no bloco e há toda uma necessidade de se estabelecer novos parceiros para retomar uma certa influência sobre o continente africano. O professor da UFABC concordou e acrescentou ainda que o Brasil, inclusive, possui condições de atuar em projetos importantes para as nações africanas em áreas como saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz. Pode-se retomar, por exemplo, uma agenda antiga para a produção de vacinas contra doenças como a malária, ou pensar na fabricação de distribuição de vacinas para a Covid-19. A simples venda apenas de produtos é importante, mas os africanos já conhecem muito bem essa agenda e querem outras. Não temos capacidade de competir com a China. Só na última década a China investiu 34 bilhões em todo o continente africano, em destaque para países como a República Democrática do Congo, Zâmbia e Quênia, enquanto o fluxo de recursos norte-americanos na região estão em queda desde 2010. Em 2020, por exemplo, os Estados Unidos colocaram metade do valor investido por Pequim nas nações africanas. Tudo isso, segundo a Cássia Almeida, mostra que o Brasil não possui capacidade para competir com os chineses na região. O papel que devemos buscar é de ser um parceiro da China, também na África. Há 10 anos, por exemplo, o Brasil perdeu alguns contratos para fazer a exploração de petróleo, que foram vencidos pelos chineses, que contrataram empresas brasileiras para fazer o trabalho. Isso mostra que temos tecnologia para fazer, só não temos como financiar, concluiu.